Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Maria Fernanda, faço parte da equipe Daniel Assunção Advogados e hoje eu vim trazer para vocês a análise de um edital bastante esperado e bastante comentado nos últimos tempos, que é o edital do Concurso Nacional Unificado, CNU, conhecido também como Enem dos concursos. Então vamos lá fazer a análise desse edital. Foi publicado o aguardado edital do Concurso Nacional Unificado, considerado o maior provimento de cargos públicos na esfera federal. Com 6.640 vagas em 21 órgãos do Poder Executivo Federal e salários iniciais que podem ultrapassar R$ 23 mil, este certame tem sido chamado de Enem dos concursos. O concurso abrange diversas oportunidades, tanto para candidatos de nível médio quanto superior, distribuídas em 8 blocos temáticos conforme os editais específicos. Os candidatos podem escolher um bloco temático ao se inscrever, sem a necessidade de optar por um cargo específico. Durante o período de inscrição, é possível realizar alterações no bloco temático, opções de atendimento especial, sistema de concorrência de vagas reservadas e cidade da realização das provas sem um custo adicional. As inscrições ocorrem de 19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024, sendo essencial atentar-se aos formatos dos documentos aceitos, sendo PDF, PNG ou JPG. As inscrições da participação variam de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior. Etapas do concurso: avaliação objetiva e redação. O certame prevê 2 etapas. A primeira etapa inclui a prova objetiva e redação, ambas eliminatórias e classificatórias, que estão programadas para o dia 5 de maio de 2024. A segunda etapa, quando aplicável, consiste na prova de títulos, classificatória apenas, tá bom, pessoal? A prova objetiva, ela abrange 60 questões de múltipla escolha, envolvendo temas como língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira. A nota é calculada considerando o número de acertos. A redação é avaliada quanto à adequação ao tema, tipo de texto, coesão, argumentação e domínio da norma padrão. Prova de títulos e critério de desempate. Para aqueles que obtiverem nota suficiente na redação, passarão para a segunda etapa, que consiste na prova de títulos com o envio dos documentos específicos no formato indicado. A avaliação será feita pela banca examinadora, considerando prazos e condições estabelecidos. Critérios como idade, pontuação na redação e conhecimentos específicos são utilizados para o desempate. Processo de cálculo da nota final ponderada. O processo de cálculo da nota final é a soma da nota da prova objetiva mais nota da redação mais nota da avaliação de títulos. Quanto maior a nota, melhor a classificação. Serão considerados classificados aqueles dentro do limite de 2 vezes o número de vagas imediatas do bloco temático com as notas mais altas. Resultados e desdobramentos do concurso. O resultado final será homologado e divulgado no Diário Oficial da União, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado. O Ministério realizará chamamentos conforme a demanda, respeitando as escolhas feitas na inscrição. Candidatos devem manter-se atualizados e atentos aos atos, editais e comunicados. Considerações finais e transparência do certame. O edital destaca a transparência do concurso com divulgação de listas informativas de desempenho, incluindo classificação geral, candidatos aprovados e lista de espera. Em caso de empate, critérios como de idade e pontuação na redação serão aplicados. O processo de seleção destaca-se pela oferta abrangente de vagas e pela abordagem inovadora, consolidando-se como uma oportunidade singular para aspirantes a cargos públicos no Brasil. Documentação e requisitos para a declaração de deficiência no processo seletivo. O processo de apresentação de documentos para casos de deficiência varia conforme a natureza da deficiência. Para deficiência auditiva, é necessário enviar o laudo do exame audiométrico. No caso de deficiência visual, é preciso incluir um exame oftalmológico detalhado contendo acuidade visual, correção óptica e, se aplicável, informações sobre o campo visual. Para deficiência intelectual e mental psicossocial, os laudos caracterizadores e psiquiátricos devem conter informações sobre limitações específicas. Essas limitações podem incluir comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, entre outros.
No caso de transtorno do espectro autista, o candidato deve apresentar um relatório médico especializado que descreva características específicas associadas aos dados temporais, como capacidade de comunicação, interação social, reciprocidade social, comportamentos repetitivos e interesses fixos, além da idade do início do comprometimento. Cotas oferecidas no concurso. O concurso obedece à legislação atual, representada pela lei que estabelece a obrigatoriedade de reservar 20% das vagas para candidatos autodeclarados negros. Essa medida é cuidadosamente calculada considerando os critérios específicos do órgão, cargo e especialidade, assegurando uma distribuição proporcional. O processo de autodeclaração dos candidatos negros é submetido a uma rigorosa etapa de heteroidentificação, conduzida presencialmente por uma comissão composta por 5 membros. Essa abordagem não apenas garante a transparência do procedimento, mas também assegura sua representatividade. Os candidatos negros participam de forma simultânea da disputa pelas vagas reservadas e pela ampla concorrência fomentada por uma competição justa. A aceitação de recursos e sua análise por um comitê recursal acrescentam uma camada adicional de revisão ao processo, fortalecendo ainda mais a integridade do sistema. Pessoal, além disso, é relevante destacar que a reserva de vagas para pessoas indígenas é exclusiva para os cargos efetivos da FUNAI, correspondendo a 30% do total disponível. Ademais, é garantido o direito de reserva à inscrição às pessoas com deficiência. São reservados 5% das vagas para esses candidatos, considerando requisitos específicos. A deficiência é definida conforme legislação vigente e a reserva é imediata para órgãos, cargos e especialidades com 5 ou mais vagas. A avaliação da condição de pessoa com deficiência é realizada por uma equipe multiprofissional com o nome e pontuação do candidato divulgados em lista específica. A nomeação segue em ordem de classificação e critérios de alternância e proporcionalidade. Nos casos de desclassificações ou desistência, implica na substituição pelo próximo candidato com deficiência classificado. A reserva de vagas pode ser ocupada por candidatos sem deficiência se não houver inscrição ou aprovação suficiente. Os candidatos com deficiência participam em igualdade de condições nas provas, com correção diferenciada para necessidades específicas. A documentação médica deve ser enviada no ato da inscrição, sendo de responsabilidade do próprio candidato. Bom, concurseiros, essa é uma análise rápida dos 8 blocos do edital do Enem dos concursos, apuradas informações principalmente do último, para nível médio e técnico. Caso haja alguma dúvida ou caso queiram uma análise mais detalhada do certame, deixe aqui nos comentários ou entre em contato com um advogado especialista. Boa sorte a todos os candidatos!